Boa tarde a todos presentes aqui, a todos que nos acompanham nessa estreia memorável da Conexão Jurídica, o nosso podcast. Estamos aqui inaugurando esse programa com pessoas tão importantes nessa bancada e pessoas tão importantes nos assistindo. Então desejamos a todos uma boa tarde, um bom programa, que os assuntos aqui sejam absolutamente relevantes e pertinentes para todos nós, né? Nessa estreia tão importante para nós, a gente está aqui agora tirando a toga de advogado e colocando a gravata de apresentador. Olha só, olha que coisa. Dizem que advogado está preparado para tudo, né? E a gente realmente está, mas o frio na barriga está aqui, viu, ministro? O frio na barriga está aqui. Isso é muito bom. Quero cumprimentar também minha querida sócia Adriana Filardi, que está aqui na bancada. Obrigado, Adri. Quero cumprimentar o Leandro, do ABC em Off, que está representando aqui a Andréia e o Anderson, os nossos queridos aqui, o Rai, que está na ponta da linha aqui também, Rai. Prazerzão te rever, né? E, obviamente, aqui o nosso querido ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Luiz Marinho é uma figura conhecida aqui da região e vou ler um pouquinho da história dele aqui. Ele é casado com a Nilza de Oliveira, tem 2 filhos. Quantos netos, ministro? 2 netos? 2 netos. Ele é nascido lá em Cosmorama, a 500 quilômetros mais ou menos aqui de São Paulo, né? Aproximadamente. Isso. Trabalhou como lavrador, não sabia disso. Trabalhou como lavrador no início, depois se formou em Direito, é colega nosso. Na bancada aqui, então, só o Leandro, que não faz parte dos bons. Infelizmente, ele fez jornalismo. Mas começou trabalhando na Volkswagen na década de 70, quando então se engajou nas lutas sociais aqui, nas lutas dos trabalhadores, né? Obviamente foi crescendo, foi presidente do Sindicato dos Trabalhadores, dos Sindicatos Metalúrgicos do ABC, foi também presidente da Central Única dos Trabalhadores, presidente estadual do Partido dos Trabalhadores hoje, foi prefeito aqui em São Bernardo, na nossa capital, em 2 mandatos consecutivos, né? Deputado federal hoje, né? Ministro da Previdência do governo Lula, ministro do Trabalho do governo Lula, que é o do primeiro mandato, do segundo mandato e agora do Lula 3, né? Do terceiro mandato também. Nós aqui no escritório, a Adriana nos conhece, o Leandro também, a gente não tem costume de rasgar seda, não. A gente fala o que tem que ser dito, mas eu sou aqui uma testemunha, falando no jargão juridiquês, né, já que é Conexão Jurídica, que eu admiro o ministro não só por esse currículo básico aqui que eu citei, mas sobretudo porque eu acho que existem 2 pontos fundamentais que eu vejo sempre. O ministro Luiz Marinho é um ministro cuja palavra não faz curva. É impressionante. Eu converso com todas as pessoas, sejam de partidos trabalhadores ou de outros partidos, seja do movimento sindical ou de fora do movimento sindical, todos têm a mesma palavra. Olha, o que o ministro fala, ele cumpre. O ministro não muda de opinião em decorrência das circunstâncias. Isso é muito bom. Eu sou testemunha disso. Já ouvi isso de várias pessoas, ministro. Várias pessoas. Isso é muito bom. É importante saber que hoje, onde a verdade é líquida, né, tem uma pessoa que ocupa um cargo deste tamanha relevância, envergadura, e que teve esse movimento vindo, essa crescência, mas continuou com os princípios e os valores. Isso é muito bom. Eu admiro o ministro em decorrência disso, e admiro o ministro também, não só em decorrência disso, mas também em decorrência porque de tudo que aconteceu na vida dele, e eu citei rapidamente aqui alguns pontos principais, o ministro continua arraigado com as questões do direito do trabalho, não mudou de opinião, não mudou de ideia, não mudou de ministério, não mudou de rumo, e a gente vê isso acontecer corriqueiramente, lamentavelmente. E é por isso que a gente tem que ressaltar aqui que o ministro tem diversas oportunidades de mudar de rumo, de mudar de opinião, de mudar de lado, mas ele continua dentro da missão, e me parece que é uma missão, e a gente ressalta muito essa questão de missão aqui no escritório, é uma missão de vida, defender o direito do trabalho, o direito dos trabalhadores. Para nós, ministro Luiz Marinho, é uma honra enorme receber o senhor aqui. O senhor teve a gentileza de nos visitar já no outro escritório, aqui nesse escritório também, não é a primeira vez, que o senhor está sempre conosco aqui, e sempre com um gesto muito de humildade, um gesto muito de ser
fazer presente aqui aquele ministro que a gente vê lá atrás, independentemente do cargo que ocupa, né? Então, ministro, senhor abrilhanta aqui a nossa abertura. Hoje a gente, ineditismo aqui, a gente começa com tudo novo, casa nova, exercendo papéis diferentes aqui, papéis novos, programa novo e tendo o ministro aqui ao nosso lado, a bancada com o Leandro e com o Adri. É uma honra, ministro. Muitíssimo obrigado por estar aqui. Eu tenho uma pequena gentileza para o senhor. Quando tem alguma entrada de colaborador nosso aqui, alguma entrada de profissional nosso, a gente dá um pequeno mimozinho para a pessoa se adequar e se adaptar. Eu trouxe para o senhor aqui. É um mimo nosso aqui do escritório. Espero que o senhor faça bom uso. É um squeezezinho, porque a água sempre é bom, o nosso caderno, a nossa caneta, essa eco bag, enfim. Bem. Espero que o senhor faça uso aí. Muito obrigado. Obrigado pela sua presença, ministro. Cleiton, deixa eu falar duas coisinhas. Eu fui também presidente do Conselho de Segurança Nacional Alimentar, 2003 a 2004, primeiro governo Lula. Muita gente me chama, fala que sou advogado, fala, não sou advogado, sou bacharel. Você não falou advogado, falou formado em Direito. Sim. Mas deixar claro, senão daqui a pouco vamos processar por... Mas com muita alegria de estar aqui. Agradeço o convite a você, Adriana, Leandro, o Anderson, todo o teu time. Isso, Anderson, Andréia, a equipe inteira. Andréia, toda a turma aí. Obrigado, o Rai me acompanha aqui essa tarde. Eu nasci em Cosmorama, para quem não sabe, geograficamente, ali entre São José do Rio Preto e Votuporanga. Uma pequena cidade, era roça, era só fazenda na época, enfim. Mas eu nem me vi em Cosmorama crescendo, porque meu pai ele migrou para Santa Rita do Oeste. Então, a primeira vez que eu me lembro correndo pelado atrás das galinhas, a imagem foi lá na Estrada 7, Aparecido Bonito, Santa Rita do Oeste. Uma pequena propriedade que ele comprou lá, enfim, vamos trabalhar. Aos 6 anos de idade eu fui ralhar algodão. A primeira coisa que eu me lembro fazendo na roça foi ralhando algodão. Mas uma criança de 6 anos, convenha, né? Como é que vai saber qual o direito? Eu arranquei muito algodão, levei logo um puxão de orelha, já entendi rapidinho como é que era. Mas aos 7 anos tinha que ir para a escola. Então, vai na escola, se vai de manhã tem que ir para a roça à tarde, se vai à tarde tem que ir para a roça de manhã. Então essa era a regra do jogo, mas todo mundo tinha que ir para a escola. Coisa boa, né? Que meu pai, italianão, severo, né? Fazia questão de... Então, andava entre ir e voltar 7 quilômetros todo dia para ir e voltar. Ou seja, 3,5 para ir, 3,5 e voltar a pé para a escola. Então, essa era um pouco a rotina. Mas aos 17 para 18 anos, meu pai quis vir para São Paulo. Aí viemos, fomos parar na Zona Leste. Entrei na Volkswagen dia 3 de julho de 78. Fiquei com vínculo na Volkswagen 38 anos e meio. Saí de lá em fevereiro de 2017. Então, essa é um pouco... O resto o pessoal sabe um pouco. Eu sei que o senhor... Entre outras tarefas... uma correção só. Eu não estou presidente do PT. Eu fui... Foi estadual. Quando eu fui para o ministério, quando o Lula me convoca em janeiro do ano passado, para ministro, eu renunciei à presidência do PT. Claro. Vamos lá. Ministro, o senhor foi ministro, como eu disse, nos 2 mandatos do presidente Lula, ministro do Trabalho, ministro da Previdência Social, e agora o senhor é ministro no Lula 3, que é o chamado Lula 3, né? Parece que eu fiz um bom trabalho. Me convocou de novo. Aliás, teve algum outro ministro que permaneceu nos 3? Ou o senhor Veja, o Padilha foi ministro, acho que no Lula 2, ministro novo. Deve ter algumas pessoas, mas do trabalho, acho que na história, sou o único ministro que repete a pasta. Ministro, os principais desafios deste ministério aqui, considerando a experiência que o senhor teve nos nossos 2 anteriores? Veja, o Brasil é outro, né, Cleiton? O Brasil ele é completamente diferente hoje, se olhar de 2003 a 2000 Lula assume em 2003, 2 mandatos, depois Dilma é cassada, enfim. Agora, o mercado de trabalho, se você olhar 2003, o mercado formal, carteira assinada,
tamanho do estoque era de 20, não chegava a 22 milhões de pessoas. Nós crescemos e quando a Dilma saiu, nós éramos 42 milhões de pessoas, estoque emprego formal. Nós estamos agora com 45, 40... Mas nesses 45 agora, com a reforma trabalhista, tem uma parte que são trabalhos relativamente precários. Não? Mas o que nós temos para dizer assim, nós transformamos esse país com Lula 1, Lula 2 e Dilma num processo impressionante dos indicadores do mercado de trabalho, da economia brasileira. É só olhar, quando Lula assume, nós éramos a 12ª economia do mundo em 2003, chegamos à 6ª economia. Quando a gente chega nesse patamar da 6ª economia, nós chegamos pleno emprego praticamente, faltava mão de obra, engenheiro, por exemplo, era preciso trazer engenheiros. Eu me lembro. Da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, da Bolívia, Portugal, enfim. Senão faltava gente aqui. Caçaram a Dilma, aí veio um processo de retrocesso. De 6ª economia, nós fomos para a 11ª. Nós estamos na 9ª agora, e seguramente já estaremos na 8ª. E eu costumo dizer que o nosso local no globo é lá, a 6ª disputando a 5ª. E nós vamos construir isso. Mas para construir isso, tem que ter clareza que o mundo do trabalho é essencial, é determinante nesse processo. Determinante agregando outra coisa que é determinante também, que é a distribuição de renda. Sim. A qualidade do trabalho. Então, nós vivemos de um momento necessário de debater, eu vivo falando isso nas palestras, nas entrevistas, onde me chama, quer dizer, é preciso mudar o patamar de diálogo, de conversa sobre a relação do trabalho. O trabalho tem que ser valorizado. Então, quando alguém fala um questionamento de, mas e se vai impactar para o consumidor? Escuta, mas será que esse consumidor, os aplicativos, por exemplo? Sim. Fala, mas se garantir o direito, se garantir e valorizar o trabalho do entregador de mercadoria, de pizza, de refeição, enfim. Fala, mas alguém no seu sofá confortável, assistindo seu Netflix, ou seja lá o que seja, ouvindo música, né? Sim. Ou assistindo um podcast, chama uma refeição num dia de chuva e não se preocupa se esse menino, essa menina, está ganhando um salário decente. Então é muito relativo esse debate, se vai impactar, né? Ou não. Exatamente. É desumano. Você não está preocupado se você está alimentando uma cadeia de um trabalho praticamente análogo à escravidão. E ele tem que ser consumidor também. Exatamente. Como pessoa que trabalha, além da dignidade dele como trabalhador, ele também é uma pessoa e é um consumidor. Exatamente. Possível. Porque senão, o que eu vejo hoje? A sociedade brasileira está, de uma certa forma, contaminada, com maus exemplos, com desvio de conduta, que nós precisamos ajudar a corrigir, ajudar a curar, ajudar a alimentar, ajudar. Sim. Porque senão, se a gente permite, e a imprensa me questiona com a maior naturalidade, como se a exploração fosse uma coisa natural, sem analisar a qualidade do trabalho, da prestação desse serviço. A empresa lá, para não citar nenhuma, parece que toda vez que eu cito, parece que estou perseguindo uma empresa. Uma empresa superexplorar um jovem pedalando uma bicicleta o dia inteiro, ou de moto, enfim, correndo risco de acidente. Espera um pouquinho. Então, esse debate é um debate que nós precisamos fazer. Ministro, eu sou testemunha. Eu já até citei uma outra vez numa entrevista aqui com o Leandro, André e o Anderson. No condomínio onde eu moro, teve um rapaz que foi entregar alguma coisa de alimento, etc. E ele teve um ataque cardíaco na minha portaria. E aí a síndica desceu, foi falar, ligou lá no aplicativo e tal, eles falaram, nós não temos o que fazer. A síndica teve que chamar o SAMU para poder levar o rapaz para o hospital.
Porque o aplicativo lavou as mãos. Não, isso não é conosco, não. Se ele teve um ataque cardíaco trabalhando para você, como que não é conosco? Pois é. Isso não pode acontecer, né? No meu prédio, sou testemunha disso. Conversei com o Leandro aqui, com o André e com o Anderson há algum tempo atrás, né? Esse foi, inclusive, tese do mestrado da Adriana. Trabalho sobre plataforma, exatamente esse. E aproveitando esse gancho, eu queria até fazer uma pergunta para o ministro. A gente sabe que tem um projeto a respeito, que houve uma reunião grande, um consenso entre essas empresas de plataforma que transportam passageiros e o governo foi muito atuante nesse caso e está havendo muita discussão ainda a respeito desse projeto. Me parece que ele foi desenvolvido e saiu, o pessoal das motos, os que transportam, fazem serviço de entrega por motos, eles não foram contemplados nesse projeto. Existe uma previsão de que isso aconteça? Me parece que as relações do trabalho também estão mudando. E como que o senhor vê, ministro, como que fica a proteção do trabalhador nessas situações? Porque me parece que cada vez mais, infelizmente, esse tipo de trabalho informal, ele vai acontecendo e essas pessoas ficam desprotegidas. Veja, o debate, nós montamos o grupo tripartite, parte da orientação e decisão do presidente Lula, com as plataformas de entrega e de transporte de pessoas e seus trabalhadores. E percebemos que a distância entre eles é muito grande e montamos 2 mesas simultâneas. Transporte de pessoas veio ser construído um entendimento para criar o projeto de lei. Então, o projeto de lei que está tramitando no Congresso não é simplesmente do governo, é uma obra de entendimento de uma mesa tripartite, portanto, entendimento entre as partes, trabalhadores e empregadores. Os entregadores, as empresas de entregas, em algum momento não dá para aceitar e sair da mesa. Agora, a opção do governo, então, foi: vamos encaminhar o debate sobre transporte de pessoas. Se isso tramitar e aprovar, nós vamos abrir espaço para as empresas trabalhadoras de entregas para voltar à mesa. Em não tendo condições, nós ofereceremos ao Congresso Nacional um projeto de lei com os conceitos aprovados para trabalhadores em transporte de pessoas. Muito bem. Isso está tramitando. Então, nós colocamos, tem muita controvérsia, porque aqui, infelizmente, no Brasil hoje, é só olhar a tragédia do Sul agora, né? Toda a tragédia. Estive lá domingo sob a liderança do presidente Lula. A situação é de um sofrimento, de impacto na vida do Estado, das pessoas, das empresas, enfim, de todo mundo abalado com isso, uma situação trágica. E mesmo lá, você enfrenta todo dia fake news. Sim. Que absurdo. Então, empresa influencer da extrema-direita dizendo que, olha, estão exigindo nota fiscal para chegar às mercadorias, estão exigindo imposto. Tudo mentira, tudo uma canalice sem precedente na história do Brasil. É um negócio assim repugnante. E é importante, do que está acontecendo nesse país. Isso é importante porque a gente até falava aqui, desestimula muita gente a fazer doação. Então muita gente, vou doar para quê? Não chega a mercadoria, porque o Exército está proibindo, porque o IBAMA está proibindo, porque a Receita está proibindo. Tudo uma grande mentira, não tem outra como qualificar. Uma grande canalice de muita gente, de parlamentares. Agora, isso tem que levar a uma reflexão da população, do povo brasileiro, das famílias, porque se é parlamentar, não foi Espírito Santo que botou ele lá. Claro. Sim. Claro. Alguém elegeu. As pessoas votaram. Então, é preciso observar a qualidade dos seus vereadores, prefeitos, governadores, deputados, senadores. Se você elegeu uma pessoa que quer lhe defender, ou vai criar confusão para que o Brasil não entre no rumo certo. Sim. Não é? Então, e aconteceu isso no projeto de lei dos trabalhadores em plataforma de transporte de pessoas. Sim. Porque eu recebi recentemente um grupo de motoristas e disseram: ministro, eu tenho que retirar a urgência, não tinha retirado ainda, né? Porque você tem que mudar esse projeto não presta. E tá bom.
Você está dizendo que não presta, mas por qual razão? Ah, porque o projeto diz isso, diz aquilo. Eu falei, bom, vamos ler o projeto junto. Quem sabe você me convença que de fato o projeto não presta, quem sabe você se convença que te informaram errado. Eles toparam. Tá bom, vamos lá então. Sobre o projeto autoriza as empresas a me punir. Qual o artigo que está? Está no artigo tal. Abre aí. O artigo começa assim. É vedado as empresas punirem. Mas isso é o contrário. É o contrário. Ah, mas não foi o que me disseram. Quem disseram? A Rede Zap. Sim. Você percebe assim, o grande desinformação que existe hoje, muitas pessoas saindo igual papagaio repetindo. Uhum. Então, o que a gente chama a atenção das pessoas é o seguinte: recebeu uma informação pela rede, observa se é verdade, checa, confere. Isso tem mecanismo para conferir. É só entrar no Google e perguntar, isso é verdade ou é mentira? Vai dar. Sim. É informação sobre políticas públicas. Entra no Comunica BR, que é um site oficial do governo federal, que lá está tudo. Assim, a cidade... Escolhe uma cidade, Leandro. São Caetano, São Bernardo. Cidade de São Caetano. Você entra lá e pergunta, a cidade de São Caetano tem repasse? Tem famílias que recebem Bolsa Família em São Caetano? Tem um número. O site vai dar. Como é que é o site, ministro? Ressalta Comunica BR. Comunica BR. Comunica BR. Você entra nesse aplicativo, nesse site, Comunica BR, ele vai te dar. Tem famílias que recebem Vale Gás, São Caetano? Está lá no site, que vai dizer. O raio para até levantar e checar quantas famílias de São Caetano recebem Vale Gás. Porque também tem uma áurea de algumas cidades que parece que só tem milionário na cidade, só tem rico na cidade, e não é verdade, não corresponde. Você tem vários segmentos naquela cidade. Você pergunta de Diadema, de São Bernardo, de São Paulo, de Itariri, de qualquer cidade. Sim. Que você, São Lourenço, de qualquer cidade que você entrar lá e perguntar por curiosidade ou porque você precisa dessa informação para trabalhar, ele vai te dar. Quanto se pagou da Previdência Social, quanto se transferiu diretamente para os cofres da Prefeitura mensalmente, se ele tem PAC, se não tem PAC, se tem Minha Casa Minha Vida, se não tem, se tem pé de meia, se ele escreveu no pé de meia, se não escreveu. Todos os programas de políticas públicas estão lá. Então, você quer verdade? Vai no oficial. Não ouça o cidadão que vive gritando nas redes sociais, mentindo para você. A rádio WhatsApp. WhatsApp. Isso é uma tragédia. Aproveite as tecnologias para se beneficiar dela, não para ser vítima dela. Uhum. Ministro, dando continuidade ao que o senhor estava falando a respeito da tragédia em Rio Grande do Sul, o senhor falou há pouco tempo que haverá um trabalho do governo, através do Ministério do Trabalho, para liberar recurso para o Rio Grande do Sul, através da antecipação do seguro-desemprego e algumas outras realizações. Explica melhor como que isso vai ser feito. Bom, primeiro você tem várias, assim, o presidente Lula foi compadre de vários ministros, todo o governo está envolvido, do Ministério da Cultura, da Educação, da Habitação, do Transporte, da Minas e Energia, todos os ministérios, o governo inteiro está envolvido nesse processo. A determinação do presidente Lula, assim, nós vamos, porque o Estado gaúcho não tem condições sozinho. Sim. A União, o povo brasileiro, portanto, vai recuperar o Estado do Rio Grande do Sul. Evidente que nós não sabemos ainda qual o tamanho, qual a dimensão do estrago que essa catástrofe climática... Foi inédita, né, ministro? Uma catástrofe dessa inédita, a maior. Então, nós precisamos levantar isso. Mas, neste momento, qual é a ação? A ação, primeira fase dessas ações é a defesa da vida. Então, resgatar pessoas, então já tem as 30, 40 mil pessoas, sei lá quantas mil pessoas foram resgatadas, né, pelo Exército, pela Marinha, pela Aeronáutica, pelos bombeiros, pela Polícia Militar, por voluntários. Né? A gente tem que agradecer imensamente a solidariedade do povo brasileiro. A sociedade está envolvida, né? É a maior rede de solidariedade existente no país neste momento. O maior evento de maior envolvimento, engajamento das famílias do Brasil inteiro e brasileiros fora do país, estados, né, assim, países que estão se dispondo a fazer doação, mandar equipamentos, enfim, Argentina, Uruguai, Paraguai, enfim.
Venezuela, o conjunto de países, né, que vem ajudar numa tragédia como essa, e é necessário. Recuperação das estradas. Então, aqui, eu vou falar depois dos dados específicos do trabalho, mas tem recuperação dos estrados, com o Ministério do Transporte envolvido, a recomposição das redes de comunicação, das redes elétricas, que o Ministério de Comunicações, o Ministério de Energia estão envolvidos. Você tem aqui uma dimensão grande. Abrimos, já está aberto, né, no Ministério da Saúde, Ministério da Educação. Se o prefeito ele tem que entrar e dizer o seguinte: aqui na minha cidade nós já constatamos 3 escolas caíram. Não precisa dizer ainda o que tamanho que é do terreno, quanto que vai precisar de recursos, não. É só para a gente tomando conhecimento, para a gente começar a planejar o ato seguinte, né? A construção. Teria que indicar o panorama. Quantas escolas? Isso. Caiu creche, caiu UBS, UPA, algum hospital caiu. Enfim, tudo que é do poder público municipal que caiu, que a chuva levou, vai ter que ser reconstruído. Já tem a quantidade de casas que eventualmente caíram, né, para a gente poder ir planejando. O Ministério da Cidade, saiba que tem tantas casas, vamos ter que reconstruir no município X. O que não vale é igual o prefeito de Farroupilha fez hoje. Né? O prefeito de Farroupilha grava um vídeo dizendo, porque o governo está dando atenção, que não sei o que tal. O ministro Pimenta liga para ele, ele começa a bater boca com o Pimenta. O senhor ligou para me xingar o quê? Eu falei, não, estou ligando para saber. O presidente determinou que eu ligasse para saber o seguinte: você já entrou no site da saúde, da educação? Você já informou? Qual o tamanho do estrago? Qual o tamanho? Né? Você já entrou na Defesa Civil para dizer o que você tinha batendo boca e tal? São das autoridades municipais, do Estado e tal, para assumir também papel de responsabilidade, para conjuntamente a gente reconstruir o Estado gaúcho. Juntos. Ministro. Agora, é preciso ter um outro olhar. Como que está o orçamento de cada município e os estados? Sim. E é preciso, talvez, olhar como é que está o orçamento do Estado de São Paulo em relação a isso. Eu me lembro que a Ana do Carmo, quando deputada lá atrás, aprovou um projeto de fazer mapeamento de risco no Estado de São Paulo. Então, o governador da época vetou. Será que pensar de forma planejada, você ter um mapa de risco de cada território, não é parte essencial para planejar a solução desses problemas? É gestão preventiva. Eu me lembro, Cleiton, aqui quando eu assumi em 2009, eu assumi e não dormia no começo do mandato. Me tirava o sono as previsões meteorológicas que dizia que ia chover muito em janeiro, fevereiro, abril, janeiro, fevereiro, março e até meados de abril. E eu me recordava que em 2005, 11 pessoas foram soterradas no dia de chuva. E eu dizia, eu não quero essa fotografia no meu governo, no meu ombro, na minha consciência. Antes de assumir, pedi para localizar o maior especialista, que depois virou professor da Universidade Federal do ABC, como voluntário. Eu não tenho como te contratar, eu estou te convocando como voluntário, vem aqui me ajudar. Viemos. Começamos a governar São Bernardo, como Lula começou a governar agora em 23, antes de tomar posse, para poder fazer a preparação. Dia 17 de março, Cleiton, 17 de março de 2009, para o dia 18 barracos da favela naval foram levados pela chuva, mas nenhuma vítima. Porque essa iniciativa já tinha removido essas pessoas. Não teria morrido muita gente. Preventivamente. Fiz investimento em costas. Investi 1 bilhão em 8 anos em drenagem, macro e microdrenagem nessa cidade. Senão não sei o que teria acontecido. Se não fosse as obras dos piscinões que nós fizemos, piscinão do Passo, a galeria da Jurubatuba, que ninguém, o pessoal, como é enterrado, pouca gente viu. Mas ali é um túnel de metrô para poder administrar água. Para corrigir não tem correção, na verdade, mas para amenizar o erro dos nossos antepassados. Sim. Porque quando for construir o Paço Municipal de São Bernardo, o engenheiro Prestes Maia disse, não faça isso. Porque sabe que ali o lago era uma grande lagoa, o Paço. Era um grande alagado. Era o pulmão da cidade.
quando desse tempestade, ali administrar a chuva. Os rios eram assim. Ministro, A Faria Lima, o rio, tem um rio embaixo da Faria Lima. Isso que eu ia dizer. A Prestes Maia tem um rio embaixo da Prestes Maia. Tem um rio que vem de lá, que chega ali na... Enfim, a cidade de São Bernardo é cortada por rios. Só que ninguém sabe. Sim. Porque está tudo encoberto. Agora, o erro do passado foi tirar o rio que fazia isso, ia serpenteando, e fazer ele reto e uma galeria embaixo. Porque é o seguinte, no tempo, a cidade foi crescendo, foi impermeabilizando, portanto, as águas descem mais rapidamente, arrebenta a galeria, arrebenta a casa, arrebenta muro, ninguém segura a força da água. A natureza cobra o preço. E com as mudanças climáticas. É o que aconteceu em Porto Alegre. A cidade de Porto Alegre era um grande também alagado, era um grande pulmão ali. Uhum. E o Beira-Rio, o rio Guaíba, não era assim retinho, era também assim. Sim. Tinha curva de mais de quilômetro para lá, mais de quilômetro para cá. Mas aí a especulação imobiliária, o capital perverso, criminoso, foi lá e não, tampa isso aqui, olha quanta de área que dá para vender, que dá não sei o quê, e fizeram. A natureza cobra. Olha só, no tempo, algum momento chega, né? Ministro, eu queria abrir a palavra aqui para o meu chefe, o Leandro Amaral está aqui. Quem dera. Eu queria só aproveitar, Cleito, Adriana, pegar esse bojo de vocês da discussão do Rio Grande do Sul também. Só rapidamente, ministro, recentemente o Ministério liberou 3 bilhões de reais em recursos para essas pessoas atingidas, infelizmente, pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Até o momento, já tem ideia quantas pessoas foram beneficiadas, qual a projeção do Ministério e qual é o caminho para fazer parte disso? Quem que pode ser beneficiado através dos critérios estipulados? São públicos diferentes, Leandro. Você tem assim, liberação de 2 parcelas adicionais do seguro-desemprego. Para quem está desempregado lá atrás, está recebendo as parcelas, terão 2 parcelas adicionais. Isso beneficia aí um conjunto de trabalhadores, a 140 mil trabalhadores nessa condição. Você tem o saque calamidade do Fundo de Garantia. São para todos os trabalhadores nos municípios que foram como se diz, acolhido pelo decreto de que, olha, esse município aqui aconteceu. Então pode, inclusive, mudando esse número, porque outros municípios que eventualmente não estão acolhidos no decreto, passar a ser acolhido, terá o direito também. O município ele tem que estar decretado como calamidade pública, é isso? Mas o estado inteiro já foi, dentro do... É o município, o estado e homologado pelo Ministério da Integração. Entendi. Mas o estado inteiro foi, né? Todos os municípios do Rio Grande do Sul foram, de alguma forma, mas tem uma parte do município que não foi atingido nessa dimensão. Porque é o seguinte, tem que ter interrompido a atividade. Sim. Percebe? Sim. Se a empresa continua funcionando, não tem porquê você, tá certo? Claro. Então, os municípios, o cidadão teve prejuízo porque a casa foi alagada, porque, enfim, os acontecimentos que levam a um prejuízo econômico dessas famílias estavam para justificar. Enfim, mas, então você tem o abono salarial, antecipação do calendário, que estava para o segundo semestre, então puxar para cá, você beneficia isso aqui tem 705 mil pessoas na antecipação do abono, e antecipado agora a partir de maio, pessoal, isso tudo já está publicado, já está encaminhado, enfim, recurso liberado, então é só o pessoal se apresentar devidamente e esse recurso está liberado, assim como as parcelas do seguro-desemprego. Você tem a liberação do Fundo de Garantia, saque, calamidade. Isso aqui são para todos os trabalhadores. Isso aqui tem a ordem aí de 2 milhões, mais de 2 milhões de trabalhadores neste processo. Os trabalhadores que foram beneficiados o ano passado, porque o ano passado também teve uma tragédia, isso teve que ter um decreto de portaria específica para excepcionalizar, para autorizar, porque a rigor as regras do Fundo de Garantia não autoriza esse benefício inferior a 12 meses. Então nós tomamos as medidas para também beneficiar. As empresas também têm dificuldade, então a suspensão
da necessidade do recolhimento em dia do fundo de garantia, ou seja, suspensão por 4 meses, até 4 meses. Pode ter empresa que fala, não, eu vou recolher direitinho e tal, não quero. Não quero. Ela tem o direito, ela não é obrigada, ela tem o direito a não recolher por 4 meses, né? Salta 2 meses ali, que ela retoma o recolhimento do corrente, do mês no exercício, e esses 4 meses foi suspenso. A partir do 7º mês ela passa a recolher uma cada mês, enfim, né? É uma coisa que as empresas pediram. Nós concedemos, como concedemos em setembro do ano passado, concedemos agora outra vez. Sobrevivência das próprias empresas. Exato. Né? Nós vamos também autorizar, estamos trabalhando a regulamentação para autorizar que esse conjunto de empresas poderão recorrer, conversando com os trabalhadores, empresários, os trabalhadores e as empresas trabalhadores, para eventualmente autorizar teletrabalho, antecipação de férias, coletivas individuais, aproveitar os feriados, antecipar feriados, assim, banco de horas, uma forma de administrar para facilitar a retomada da atividade econômica, isso por 90 dias, podendo prorrogar por mais 90 dias. Falando nisso, você tem a situação dos impactos que acontecerão fora do estado do Rio Grande do Sul. Sim. A Volkswagen vai, não sei exatamente quantos dias de férias coletivas, mas vão dar férias coletivas porque as empresas do Sul que fornecem não estão conseguindo, parou o fornecimento, não tem como fornecer. As autopeças, né, que giram em torno, né? Exato. Então, a Volkswagen, por exemplo, eles vão ter que parar uns dias. Sim. Então, nós vamos autorizar as empresas que tiver na situação, nós não vamos autorizar coletivamente, cada empresa tem que fazer sua lição de caso, sua justificativa, para não ser obrigado a cumprir aquele rito de 15 dias de antecedência e tal, porque é uma situação... Avisar o sindicato. Uma situação extraordinária, uma situação de exceção. Às vezes eu pego em debate com as nossas burocracias, e fala, isso aqui é excepcional. Não, mas olha aqui, é excepcional. Tem que ser excepcional. Excepcionalidade. Não é uma situação seguinte, normal. Vale para todo mundo. Vale para quem tiver essa condição de excepcionalidade. A exceção não pode Aí virar você regra. autoriza. Então, o sindicato, a empresa já falou com o sindicato, os dois vêm o seguinte, olha, nós precisamos disso aqui para administrar empregos e manutenção do emprego. Está tudo certo. Aí você facilita, não é, esse entendimento para proteção da empresa e atividade econômica de todo o país, em particular no Sul. Aí também a importância do sindicato, né, ministro? Ministro, se as empresas, o conjunto das empresas brasileiras tivesse a dimensão da importância que é da relação natural, cotidiana com os sindicatos, eles fomentariam, facilitariam, ajudariam. Vou citar um exemplo, Cleito. O ano passado teve episódio do trabalho escravo das vitiniculturas. Vocês se lembram disso? Lembro. Eu fui lá pessoalmente, chamei as empresas e disse, eu não venho aqui para dar lição de moral, falar, eu quero o seguinte, farol, frente, olhar para frente. Vocês precisam negociar com o sindicato, vocês precisam acolher os sindicatos, vocês precisam disso, precisam daquilo, vamos fazer um pacto aqui, assim, assado e tal. Há 15 anos, a Federação de Trabalhadores tentava fazer um acordo coletivo, nunca tinha conseguido. Nasceu o primeiro acordo a partir disso. Então, a gente também busca aproveitar a situação trágicas para poder tirar lições disso. Sim, claro. De como a gente olha para frente e busca consertar as relações. E no mundo do trabalho, não há uma ferramenta mais poderosa do que o diálogo entre trabalhadores e empregadores para solucionar. As empresas reclamam da judicialização, excesso de judicialização. É muito simples. É muito simples. É só as empresas negociarem mais. Senta e negocia. Senta mais e conversa. convenção coletiva, mais diálogo, mais solução negociada. Simples, muito simples. Claro. Ministro, eu sei que o senhor tem um compromisso logo na sequência.
mas apesar de ser Conexão Jurídica Podcast, eu vou abrir para uma pergunta política aqui do nosso Leandro Amaral. Eu vou puxar a sardinha para a nossa brasa, para a nossa sardinha, o único jornalista da bancada, como o Cleiton disse, mas não posso deixar, ministro, de perguntar, até porque o senhor foi presidente estadual do PT, mas mesmo não sendo ainda de direito, o senhor é a liderança maior do PT aqui na região do ABC, e nenhum movimento do Partido dos Trabalhadores é feito sem a sua consulta, sem ouvi-lo sobre essa movimentação. E eu queria ouvir sobre duas movimentações que repercutiram muito aqui na região. Primeiro, o senhor falou muito de como assumiu a Prefeitura de São Bernardo. Hoje o ex-prefeito Irandibe é filiado ao PSB e disse que colocou o nome à disposição para ser vice do Luiz Fernando, e no noticiário repercute muito que o senhor participou efetivamente dessa construção. Com a análise que o senhor faz hoje do impacto do DIB nessa eventual chapa com o Luiz Fernando, eu digo eventual porque a convenção ainda não aconteceu, e em Santo André, Brasil, PT, PSB juntos no governo federal. São Bernardo também. Santo André, o senhor ainda acredita na união Eduardo Leite e Beto Sirac? Veja, Leandro, veja, São Bernardo, acho que as coisas estão andando bem do ponto de vista político, sob a liderança do Luiz Fernando. Estimulei muito que ele assumisse essa tarefa e que ampliasse o leque de partidários para poder ter. Trabalhamos muito para ter o PSB nesse arco de aliança em São Bernardo, porque acho que seria muito ruim ter dois palanques aqui do governo em São Bernardo, uma cidade reconhecidamente que vai ser tratada como prioridade pelo partido, e isso acho que não tem margem de dúvida. Então, o conjunto de partidos que estão com o Luiz, esse conjunto sob a liderança do Luiz, vai decidir quem é o nosso, quem será o vice do Luiz Fernando. Evidentemente que o Dr. Irandibe tem todas as possibilidades, devo conversar com eles, aproveitar o final de semana aqui para dialogar com eles, e quem sabe em breve você tem aí essa notícia de quem é o convidado, se topa o desafio tal de ser o senhor particularmente acha um bom nome, o Luiz. Evidentemente que o DIB é uma liderança da cidade, entre tantas outras, que goza toda dessa possibilidade. Santo André, veja, o que tem em Santo André? Você tem o Eduardo Leite, que não é o Eduardo Leite governador, o Eduardo Leite vereador aqui de Santo André, que reivindica a condição de ser candidato a prefeito. Ele tem direito nisso. Se as partes não conseguirem se entender, não há problema nenhum em ter duas candidaturas e olhando o segundo turno e trabalhando para estar no segundo turno, e seguramente no segundo turno estarão juntos. Então, acho que isso é um processo. Eu preferia, seguramente, que quanto mais gente puder estar, melhor, né? Então, ver quem tem mais, quem tem as melhores condições de liderar um projeto como esse, liderar. O outro poderia compor, enfim. Evidentemente que nós teríamos dificuldade, que nós temos outros partidos, né, trabalhando, desejando se indicar a vice da Beth, assim, com o PSOL, assim, outros partidos reivindica esta participação, que também é natural, legítima e de direito. PCdoB, PDT. PCdoB, PDT, enfim. Então você tem um conjunto. Quanto mais, melhor. Como dizia um amigo lá da roça, quanto mais, melhor. Então, se tivesse o PSB também em Santo André nessa condição, evidentemente que seria melhor. Eu acho que seria melhor. Vejo que a eleição, a disputa em Santo André, ela pode estar totalmente aberta, né? Com a presença da candidatura do Zacarias, o candidato do atual prefeito, Jeová. Enfim, que eu não sei se é tão conhecido na cidade assim, enfim, mas eu acho que a eleição ali também é para 2 turnos e, portanto, a Beth tem toda a condição de se colocar. Legal. Obrigado. Ministro, eu tenho dezenas de perguntas para fazer para o senhor sobre inteligência artificial, como isso vai ceifar trabalhos ou se não vai ceifar postos de trabalhos, todos os anúncios que fizeram de investimento de fora aqui para a nossa indústria automobilística, especialmente no ABC, quantos postos de trabalho vão gerar. Eu tenho perguntas para poder fazer para o senhor sobre a reforma trabalhista, se tem desafios, correções para fazer, ou se tem ampliações dos benefícios que eventualmente tenho, mas eu sei que nós somos aqui escravos do horário, né? O senhor tem compromisso aqui, a gente tem que respeitar, mas eu queria aproveitar e já manter uma nova agenda com o senhor. O Rai está aqui na ponta da...
falar um pouco, Raid, que nós temos mais 10 minutos. O Rai quase subiu na cadeira quando você falou de nova agenda aqui, ó. Por isso ele liberou 10 minutos. Desceu da cadeira, né? É que como é jurídico, eu recorri. Foi um recurso. Ele já ia entrar com HC. Inteligência artificial. Conseguimos os 10 Aqui, minutos. esse ponto, bom, nós já estamos convivendo com a inteligência artificial. Sim. Agora, esse ponto, na minha opinião, tem falado isso, falava um debate semana passada, acho que a Folha que patrocinou junto com a Biquim, os nossos dirigentes aqui, dos químicos que estavam presentes, enfim. Eu digo o seguinte, esse é um debate que nós precisamos, inclusive, fazer ele do ponto de vista ético. Sim. O que é ético e o que não é ético. A inteligência artificial, as tecnologias, elas são todas bem-vindas, mas é preciso perguntar a serviço do que, para quê e para quem. Esse é o debate. Sim. Porque ao permitir que ele simplesmente seja introduzido sem nenhuma regulação, sem nenhuma escolha da sociedade, a sociedade tem que ser ouvida o que deseja de um processo como esse. Porque se vier pelo viés econômico, por exemplo, ele será devastador contra o mundo do trabalho. Sim. Então, muita gente pensa, mas não vai chegar em mim, não. Vai chegar no judiciário. Tá certo? Você pode encomendar uma sentença. Está chegando. Hoje já tem. Tranquilamente. Petições. Vai ter muita encrenca, muitas vezes, tal, porque o robozinho lá vai confundir as coisas muitas vezes, mas vai ter. Na educação, na cultura, na interpretação, na tradução de línguas, é devastador. No mundo do direito, enfim. No jornalismo, nem se fala, o jornalismo já é vítima há tempo disso. Então, é preciso ter um debate ético do seguinte: que país que nós desejamos em cada nação? O que nós desejamos de mercado de trabalho global? Com que qualidade? Porque muita gente fala, não, porque a nossa tecnologia é maravilhosa, são maravilhosas. As plataformas, olha só que coisa magnífica. Mas olha os trabalhadores de plataformas, está sendo remunerado adequadamente? Não. E o impacto social disso no futuro, né, ministro? Ou estão inseridos num processo de superexploração, que leva à condição de um trabalho indecente. Nós queremos ter o conceito de um trabalho decente globalmente, e o país, o Brasil, ser parte disso, que tem escolhas a fazer muitas vezes. Porque o Brasil fez uma escolha há coisa de 2 décadas e pouco, em relação aos frentistas de posto de gasolina. Sim. Percebe? Tem tecnologia para 2 décadas, no mínimo, não tem mais frentistas. Nós resolvemos manter. Por que nós vamos manter? É melhor para os trabalhadores que estão trabalhando frentista? Não é melhor para nós, consumidores? Nós, consumidores. Sim. Mas poderiam estar economizando um pouquinho. Será que estaria economizando ou estava enriquecendo ainda mais o capital? Exato. Quando você vai no supermercado, já tem supermercados com caixas eletrônicos, você não precisa passar. Sim. Você prefere pegar uma filinha ali e passar com caixa profissional, ou prefere ir lá no caixa eletrônico, sozinho, só você e tal, e vai embora? Você pagou menos pelo produto? Não. Nos Estados Unidos já tem pesquisa dizendo o contrário. Eles estão colocando gente novamente nos Exato. caixas. Porque se perde, alguma coisa se perde nesse caminho. E se perde o seguinte, é igual quando lá em 2002 o presidente Lula fez o debate das plataformas da Petrobras. Se eu ganhar a eleição, as plataformas que estão sendo contratadas em Singapura, eu vou romper o contrato, vai ser feito aqui. Aí apanhou os editoriais dos telejornais, porque o Lula é atrasado, isso aqui vai ficar mais caro para o país. Será? Porque até muitas vezes fala assim, vou comprar um produto Xing Ling, custa X a menos. Se fosse desenvolvido no Brasil, produzido aqui, talvez fosse um pouquinho mais caro. Agora, o fato de eu comprar importado gerou quanto desemprego no Brasil? E a qualidade? Cada desempregado significa uma família que está em situação que às vezes tem que recolher ao Bolsa Família, que poderia estar empregado, contribuindo com a Previdência, sustentando esse rendimento da sua família.
O que é mais caro para a sociedade brasileira? Será mesmo que é importar tudo? Ou dizer, de fato, o Lula tem razão de determinar para o Alckmin liderar o processo de reindustrialização do país? Sim. Indústria 4.0. Projeto. Percebe? O papel da indústria ela é determinante na saúde de que mercado de trabalho que nós vamos ter no Brasil, que nós temos e poderemos ter futuramente. Agora, se a gente entrar na lógica dos liberais, né, que tá errado o Haddad querer taxar a importação de produtos de até $50. Está errado, não, está certo. Está certo. Tem que promover a indústria nacional. Porque senão você abre para um desmonte da indústria brasileira. O desmonte da indústria brasileira leva a desemprego. Então você que eventualmente esteja nos ouvindo, está trabalhando, um processo de importação pode tirar teu emprego. É isso que nós queremos? A chamada inteligência artificial pode levar a tirar teu emprego. É isso que nós queremos? Então, esse debate ético, hoje falava com os ministros do Mercosul. Dizia, nós vamos ter que fazer um debate do ponto de vista ético sobre a inteligência artificial. Se nós queremos, aceitamos tudo, ou se nós vamos fazer como o Brasil e tantos outros países fizeram a opção de manter os frentistas de posto de gasolina, o cobrador de ônibus, o vendedor do bilhete lá na guarita. Porque você não precisa mais de ninguém para vender bilhete, vender nada. Bota um você totem vai na lá. máquina e compra, bota um totem lá, você vai lá e faz. Precisa encontrar um equilíbrio. E aí a se dificuldade. você tem o hábito de ir no banco, continua indo. Porque se você pode deixar de ir no banco. É tudo bankline. Às vezes, por comodidade, a gente entra, às vezes, de forma até ingênua e vai fazendo e baixa tudo quanto é aplicativo. É uma maravilha pro teu tempo. Mas sem fazer essa reflexão. Mas tem que fazer essa reflexão. Você vai falar, tá tudo bem, é uma maravilha, mas isso aqui eu vou tirar emprego do meu irmão. Eu vou piorar a situação social do país. Porque o desemprego, ele é dramático na vida de uma família. Então, será que nós não estamos colaborando para essa dramaticidade social? Então, essa é a reflexão que eu chamo, porque é muito sofisticada, muitas vezes, o que o capital faz de convencimento e você passa a apoiá-los. Quantos bilionários tem no Brasil? Tem uma empresa que tem um conjunto de bilionários nela. Como assim? Como assim? Pô, povo inteligente demais da conta. Ou será que é inteligente demais da conta ou é muito explorador do mundo do trabalho, dos seus compradores, dos seus fornecedores? Sim. Então, essa relação ética do mercado, do capital, ela precisa ser debatida. Sim. O ministro Marinho é muito atrasado. Já se viu querer debater isso? É necessário. Podem me chamar de atrasado quando quiser. Mas se a gente não pensar, nós não teremos um mercado de trabalho saudável. Sim. E aí, eu convoco os sindicatos a pensar, a refletir, as centrais, os empresários, a academia, o formador de opinião, os especialistas, os doutores disso ou daquilo, que é preciso refletir sobre esse conjunto de coisas. Sim. Nós estamos buscando fazer a nossa parte. Então, a retomada da política do salário mínimo, valorização do salário mínimo, né, ganho real, além da inflação, porque isso aqui vai estimulando crescer o poder de compra de baixo para cima. E aqui os sindicatos precisam lançar a mão do debate dos pisos salariais de cada categoria, para não permitir que o salário mínimo vá engolindo os pisos de categoria. Precisa aproveitar e crescer de baixo para cima. É preciso diminuir a diferença do salário do presidente da empresa para com o faxineiro da empresa, quem trabalha na limpeza, quem trabalha na portaria. Essa diferença gritante não existe em um país socialmente moderno. Um país que tem a responsabilidade social. A perversidade do capital para com o trabalhador, especialmente os trabalhadores que cumprem as piores tarefas, é de uma crueldade sem comparação. Então, é isso que eu chamo a reflexão. Claro. Aí muitas vezes eu ganho um editorial aí de um jornalão dizendo que eu sou atrasado para defender essas teses. Vamos continuar falando.
E eu vou continuar insistindo. Sim. Porque o que nós precisamos fazer com que a economia brasileira cresça, como disse, nós já estamos na 9ª e vamos para a 8ª. Isso aqui precisa estar refletido no aumento real do ganho de salário mínimo, nos salários, dos pisos salariais, da massa salarial, do crescimento da massa. É preciso enfrentar essa coisa tão atrasada dos economistas que acha que o simples fato do mercado de trabalho estar aquecido, estar crescendo a massa salarial, que precisa retomar, que é acabar com a redução dos juros. Sim. O juro brasileiro é o 2º maior do mundo. Portanto, tem espaço para continuar reduzindo, sim, senhor. A inflação se controla não somente com juros, com restrição de crédito, ela se controla com a produção, consumo, sim, com oferta. Produza mais, oferta mais, controla pelo preço, não olhando a unidade, mas a escala de produção e venda. Você tem várias formas aqui de fazer. Enfim, eu estou falando demais. Ministro, não, o Rai tá bravo ali, ó. O Rai tá bravo ali. Calma, Rai, fica tranquilo. Ministro, eu quero dizer uma coisa para o senhor. Os nossos microfones eles estão abertos para esta reflexão que o senhor está dizendo. Essa reflexão é profunda. Na minha opinião, não faz sentido ter um país pujante se não tiver distribuição de renda e igualitária. Mas eu não preciso estar nessa reflexão. Chama aí os espertos aí, provoca esse debate. Quanto mais espaço tiver para debater, mais gente debatendo, é melhor. Uhum. Porque, por enquanto, eu me sinto meio só. Quero mais gente aí debatendo. Tem muito assunto ainda para a gente poder debater, e este tema é um tema de profundidade aqui no nosso Conexão Jurídica, e eu já vou reiterar, eu quero novamente a agenda do senhor aqui para a gente poder, seja aqui, seja em Brasília, seja onde for, a gente vai, não tem problema. O senhor já fez a gentileza de vir até aqui o nosso pequeno cafofo, né? A gente vai até o Ministério se o senhor precisar, só abre a agenda aqui, Rai. Não fica bravo com a gente não, abre a agenda aqui. Querido Luiz Marinho, muitíssimo obrigado. Falou, meu caro. Foi uma eu que honra, agradeço. Uma honra ter o senhor convite, aqui conosco. Obrigado. O carinho de sempre. Eu que agradeço, querida. Um abraço aos internautas. Um abraço a todos. Obrigado. Obrigado, ABC em Off. Obrigado ao pessoal do escritório. Obrigado. Pessoal do escritório, Júlio que está aí, a todo mundo aqui. Um abraço para todos vocês. Tchau, gente. Obrigada.